noite aqui em Auriflama. Estamos encerrando a jornada de palestra com o orador Vinícius Lara. Vinícius, ele é professor. Atualmente ele está em Belo Horizonte, onde ele exerce a sua função profissional. Então ele está conosco desde quinta-feira, numa jornada bastante intensa. E hoje nós temos então o encerramento. É um trabalhador muito querido do nosso coração, muito bem-vindo sempre à nossa região, né? Através das suas palestras, da mensagem dele, nós nos sentimos renovados, nos sentimos animados a buscar aquilo que nós desejamos, que é a nossa iluminação, que é a vontade de prosseguir no caminho do bem. Então, que nós possamos vibrar amor para o nosso Vinícius e que ele possa sempre retornar à nossa região e aos nossos corações. Que o Vinícius, então, esteja com a palavra agora. Boa noite, meus amigos. Uma alegria voltar a Auriflama, uma cidade onde eu pensava que não era possível fazer frio. Não é? Boa noite, meus amigos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita. E que nos acompanham também pelo Facebook ao vivo, em mais uma invenção tecnológica do nosso querido Zé. Hoje nós conversaremos, então, encerrando a nossa passagem pela região de Jales, sobre um tema que é muito importante. Nós falaremos sobre o suicídio. Na verdade, quando nós pensamos sobre a ideia de tirar a própria vida, ou seja, sobre pensamento de autoextermínio, com alguma frequência a gente pensa que isso está acontecendo longe de nós. Não é? Nós imaginamos que ao nosso redor não existem pessoas que pensem em tirar a própria vida ou que planejem fazer isso. Mas o suicídio é um desafio social para nós e também um desafio moral silencioso. À medida que a vida se acelera, e a vida de todos nós já não é mais como era há 10 a 20 anos atrás, à medida que as demandas do mundo aumentam, nós vemos que o número de pessoas que se despedem da vida pela porta desesperada do alto flagelo é muito grande. Portanto, nós dedicamos essa reflexão na noite de hoje a todos esses companheiros que estão se sentindo sobrecarregados. Dedicamos a todos eles neste plano material, mas também a todos aqueles que fizeram a passagem para o mundo dos espíritos de forma apressada. E nós faremos, então, algumas reflexões sobre o suicídio do ponto de vista sociológico, enquanto fenômeno social, para encerrarmos a nossa conversa tratando do ponto de vista espiritual, como é que nós podemos combater esse vilão silencioso. Na verdade, aqui não nos interessa tratar do destino do suicida ou tratar da forma como ele faz para reabilitar a própria consciência. Isso nós não vamos fazer porque temos no meio espírita uma infinidade de obras que tratam do assunto. Nós temos o próprio Livro dos Espíritos, que é muito rico, temos o livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone do Amaral Pereira e ditado pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Temos da produção de Dona Ivone vários artigos particulares, ela mesma escrevendo sobre o suicídio. Então, nós deixaremos a questão espiritual, ou melhor, a questão do destino do suicida para essas obras. E vamos tratar do contato com as ideias suicidas nesse plano. E aí nós vamos juntos. Tudo bem? Bem, quando nós começamos a reflexão, a primeira pergunta que se nos apresenta, que se nos faz presente, é a que diz a respeito de definirmos a ideia de suicídio. Como nós podemos definir o suicídio? Temos aqui. O suicídio é um ato deliberado, ele é pensado, executado pelo próprio indivíduo e ele tem como finalidade tirar a própria vida. Nós falamos às vezes de tentativa de suicídio
porque o indivíduo planeja a própria morte, tenta executá-la e não consegue. As estatísticas sobre esse processo, elas são muito inseguras ou instáveis, porque nós temos um problema de subnotificação. Nem todos os casos de pessoas que se suicidam são notificados como suicídio. A família tem muito receio de ser projetada, não é bom para o município, não é bom para a comunidade, não existe um acolhimento no seio religioso para o suicida. Então, nós temos o problema de tirar a própria vida como uma espécie de mácula social que a gente vai tentando esconder. Mas toda vez que existe uma ideia clara, deliberada, de tirar a própria vida, e essa ideia é seguida de um ato, nós estamos diante do suicídio. Além do ato em si, também é importante a gente considerar o que vamos chamar de comportamento suicida. Porque nós podemos ter comportamentos suicidas. E nós podemos estar do lado de pessoas que estão alimentando comportamentos suicidas. Esse comportamento ele é marcado pelo pensamento autodestrutivo. E vejam, mais à frente nós vamos esbarrar com alguns dados que vão mostrar para nós que no mundo contemporâneo, o número de pessoas que pensam em tirar a própria vida é alto. Então é bem provável que nós mesmos aqui já tenhamos tido ideias autodestrutivas em algum momento da vida, quando estávamos sob pressão, sob alguma tensão, vivendo uma perda, uma dor ou algo do tipo. Então, o pensamento autodestrutivo, o comportamento suicida, ele pode permear toda a nossa vida cotidiana. E nós vamos ter que ficar atento quando nós percebemos vários atos que levam a crer na ideia do suicídio. Então, pensar em tirar a própria vida, planejar, e aqui vai uma diferença, né? Porque tem pessoas que quando estão passando por uma prova grande dizem assim, nossa, eu queria sumir desse mundo, né? Eu queria desaparecer. Isso é um ponto. Outro ponto é dizer, como seria se eu amarrasse a corda no telhado, ou se eu tomasse o veneno, ou se eu me jogasse, ou se eu fizesse isso, isso e aquilo. Planos suicidas. E, por fim, tentativas. Quando nós olhamos a questão do suicídio, sob o ponto de vista da estatística brasileira desse problema, nós descobrimos algo que é alarmante, meus amigos. O Brasil ocupa a 8ª posição em números absolutos de suicídio no mundo. Nós somos o 8º país com o maior número de suicídios. E esse número vem aumentando. A média brasileira, ela gira oficial em torno de 10, 11 casos anuais de suicídio no Brasil. Mas nós sabemos que não é isso, né? Por 100 habitantes. Nós sabemos que ela é bem maior. No mundo, essa estimativa está além dos 30 casos por 100 habitantes. Então, o Brasil tem, em relação ao mundo, portanto, em números relativos, uma taxa pequena. Mas, em números absolutos, o Brasil é o 8º. E essa estatística de 10, 11 a cada 100 habitantes por ano vem aumentando, o que causa preocupação. Afinal, nós estamos avançando no número de suicídios. O problema da subnotificação, que é a notificação equivocada, é um outro que dificulta o nosso entendimento do problema. Porque tem vários casos que são noticiados como acidente, intoxicação, causa desconhecida. E, no fim, todos eles estão ligados ao suicídio. Numa estimativa que foi feita em 2005, e esses dados são todos do Centro de Valorização da Vida no Brasil, o CVV, tudo isso está disponível na internet. A gente vê que o comportamento suicida ao longo da vida do brasileiro, ele faz essa pirâmide aqui que está projetada para vocês. Ó. A cada 100 habitantes, nós já temos 17 deles, ou seja, 17% da população, que tem pensamentos sobre o suicídio. É um número alto, né? De cada 100 nós temos 17, é um número representativo. De cada 100, 5 pessoas planejam ou planejaram ou pretendem criar um mecanismo de exterminar a própria vida. 3 pessoas tentaram. E de cada 100, nós temos um brasileiro
que foi atendido num pronto-socorro e identificado como um caso de tentativa de suicídio. Então, é algo que está constantemente próximos de nós. E nos últimos meses, eu não sei aqui em Auriflama, mas quando nós olhamos a nossa região, Minas Gerais, o número de casos de tentativa de suicídio e de suicídio tem aumentado exponencialmente, o que demonstra que nós estamos vivendo uma crise interna muito poderosa. E aí nós temos que nos perguntar, o que leva uma pessoa a se matar, a cometer suicídio? Nós temos um conjunto de fatores. Fatores sociais, fatores psicológicos, nós temos fatores genéticos, uma vez que alguns estudos hoje apontam para nós que há fatores hereditários que aumentam a tendência ou a propensão ao suicídio, mas, em linhas gerais, nós vamos perceber que o suicida é um indivíduo que tem necessidade de aliviar pressões externas e internas que ele está sentindo. Portanto, o suicídio, via de regra, ele é destinado a não uma morte, mas a mais de uma morte. O indivíduo mata a si próprio, tira a própria vida, mas também dedica aquela morte a algo que o constrange. Tanto que não é incomum nós temos cartas de suicidas se despedindo antes de cometerem o ato. Essas pressões são de várias maneiras. Nós temos, por exemplo, cobranças sociais. E isso acontece muito com aqueles grupos de minoria que sofrem preconceito. Então, nós temos taxas de suicídio altas, por exemplo, entre jovens homossexuais que não conseguem assumir a questão da sua sexualidade diante da família, diante da sociedade, encontram como único caminho, então, tirar a própria vida. Nós temos taxas de suicídio altas quando nós pensamos em indivíduos que lutam contra o alcoolismo e não conseguem vencê-lo. Então, as estatísticas, quando você tem uma pessoa que está passando por um problema familiar atrelada ao alcoolismo, a estatística aumenta muito. Então, são cobranças sociais. Em países muito populosos, como, por exemplo, a China, o desemprego, a falta de perspectiva, ou o excesso de aridez da vida leva também a um número grande de suicídios. Ainda essa semana eu assisti um documentário sobre a vida do Steve Jobs, o criador da Apple, e dentre tantos escândalos em que ele se envolveu, havia uma denúncia de exploração de trabalho na China. E bem, quando mostraram as fábricas onde eram produzidos os aparelhos, haviam redes protetoras projetadas para fora das janelas, porque já se previa tentativa de suicídio. Então, imagine o tipo de meio que se constrói mentalmente em torno de um ambiente em que já se espera que as pessoas tentarão tirar a própria vida. Além das cobranças sociais, nós temos outros fatores. A culpa é um grande gatilho para o suicídio. O remorso é outro. Temos a depressão, a ansiedade, e aí alguns estudos mostram para nós que muitos casos de suicídio estão acompanhados de transtornos mentais. Pessoas que não foram diagnosticadas com um transtorno mental. Pessoas que não tiveram acesso a algum tipo de ajuda. Porque nós ainda temos um preconceito muito grande com as questões da mente, né? A gente diz, eu vou procurar um psiquiatra, nada. Eu não sou doido. Como se essa relação fosse tão simples assim. E ela não é, não é? Nós temos o problema da ansiedade, e aqui remorso, depressão e ansiedade são transtornos mentais, que quando excedem um limite da razoabilidade, impedem o indivíduo de ter uma vida, né? E aí é muito estranho quando a gente vê alguns companheiros dizendo assim, o fulano está depressivo porque ele está faltando um serviço para ele. Levanta da cama, sai desse quarto que você melhora. Mas o indivíduo em depressão não consegue fazer isso. O indivíduo em crise de ansiedade, não pensa em que ele não quer fazer. O que ele mais quer é levantar da cama e sair, mas ele não consegue. Há uma série de impeditivos físicos para esse movimento. Nós temos o medo, o fracasso, a humilhação. Junto com isso, o suicida, via de regra, é um indivíduo que vem gradativamente rompendo seus vínculos sociais. Então ele passa por provas agudas, vai se tornando cada vez mais solitário,
cada vez menos envolvido com as ações da sua comunidade, cada vez menos engajado nos projetos que fazia antes, vai se isolando, se sente sozinho, tem dificuldade de manter vínculos com outras pessoas, e aí é como se a gente visse a vida se afunilando. Sai de um estado amplo, onde há felicidade ou há prazer na vida, e a partir de uma série de insucessos, de perdas, de dores, de reveses, a vida desse companheiro vai se afunilando, até que para ele lá na frente, a única alternativa seria tirar a própria vida. Temos mitos sobre o suicídio, né? E a gente precisa olhar para esses mitos, porque quando a gente pensa no tratamento do suicídio, nós temos algumas ideias que são meio atrapalhadas. E eu separei duas só para a gente falar delas hoje. Uma, a gente diz assim: quando o indivíduo fala muito que quer se matar, ele não quer se matar nada, porque se ele quisesse, ele ia se matava de uma vez. Quando ele diz que quer se matar, ele está querendo aparecer na realidade. Isso é uma mentira. O que nós percebemos é que o indivíduo que tem comportamento suicida, ele dá uma série de sinais para nós. Ele vai mostrando ao longo do tempo que ele já não está se sentindo adequado a essa vida. E ele começa a apresentar um comportamento suicida cada vez mais agravado. Aí algumas pessoas pensam assim: o fulano vinha num comportamento suicida e de repente ele acalmou. Às vezes as pessoas se acalmam quando elas de fato deliberam tirar a própria vida. Elas sentem muito bem: já programei e vai ser assim, 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 assado. Portanto, nós temos que tirar esse mito da nossa cabeça. Quando uma pessoa nos fala: vou tirar a própria vida, tenho vontade de tirar a própria vida, sinal amarelo para nós, porque esse indivíduo pode sim levar a cabo essa decisão. É lógico que nós vamos tentar observar o nosso companheiro, a pessoa que está à nossa volta, num conjunto de fatores. Porque percebam, quando nós recebemos a notícia de que alguém tirou a própria vida, essa notícia é chocante. Se é um companheiro de trabalho, a sensação imediata é a de vazio, ou a de impotência. Se é um familiar, então, a dor é superlativa, porque nós temos a impressão que convivemos com ele muito tempo e não fomos capazes de identificar que ele queria fazer aquilo. Mas percebam, nós que estamos tentando refletir sobre o problema de uma perspectiva mais ampla, todo indivíduo que planeja tirar a própria vida, ele dará sinais de que pretende fazer isso. Ele dará mostras, ele falará sobre o assunto, ele demonstrará algum comportamento que nos leve a compreender que ele pode fazer isso. Aí nós vamos por um outro lado, né? Nós pensamos por uma via: quem fala em suicídio nunca vai se matar. Aí nós vamos para o outro que diz assim: nós não podemos falar sobre o suicídio, porque se nós falarmos, nós vamos incentivar as pessoas a tirarem a própria vida. E isso é uma grande bobagem. Na verdade, o suicídio para nós é um tabu, como nós temos tantos outros tabus no meio social, no meio religioso. Tanto é assim que, por exemplo, se um indivíduo tira a própria vida dentro do seio da Igreja Católica, ele não pode receber as bênçãos finais do padre, do sacerdote, porque ele atentou contra Deus tirando a própria vida. Mas no momento de extrema dor, que mais ele poderia merecer senão a bênção, a prece, a oração, o cuidado? Então nós temos um grande tabu, e aí nós não gostamos de falar de suicídio. Que papo bravo, que conversa ruim, tanta coisa boa para falar, tanta coisa que inspire a gente a progredir para ser dito, e nós vamos então gastar energia falando de algo que é assim, tão árido. Olha, meus amigos, nós precisamos falar de suicídio, porque quando nós falamos do tema, nós criamos reflexão sobre ele. É o mesmo raciocínio que nós empreendemos quando nós falamos de outros problemas sociais. Há pouco tempo, nós vivemos no Brasil um evento catastrófico, muito triste, quando tivemos aquele caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Gastamos energia e tempo primeiro tentando dizer que não era estupro. Mas depois, diante de todos aqueles fatos que vieram à tona, não havia contestação. E aí alguém diz: mas nós vamos ficar falando disso? Ora,
é preciso se falar de algo que acontece. Quando nós vemos um membro do governo federal dizer que as chances estatísticas de um indivíduo pegar pegar zika nas Olimpíadas, ela é não sei quantos por cento menor do que a de uma mulher ser estuprada no Brasil, falar sobre o estupro é razoável, porque é um perigo real para as nossas mulheres. Portanto, nós criamos consciência. Quando nós tratamos do tema da drogadição, do uso de drogas, ou tratamos do tema da sexualidade, nós estamos também criando reflexões que vão servir para acalmar o nosso pensamento, para orientar a nossa conduta e para dar um novo significado para a nossa relação com elas. Portanto, falar sobre o suicídio é muito importante. E onde é que nós nos equivocamos? Nós começamos a ensinar às nossas crianças desde muito pequenas o contato com o mundo material. Desde bem pequenininha a gente veste o menino ou veste a menina com roupa de adulto. Lá com 8, 10 anos ele ganha um celular. Na verdade o celular ganha um menino, né? Porque o menino passa a viver em função do celular. Nós ensinamos o acesso a todos os itens de tecnologia. Nós permitimos o acesso à internet, a jogos, a tudo isso, que é uma maravilha. Eu fui de uma geração que jogou muito. Mas nós não falamos de frustração com os nossos pequenos. Nós não dizemos para ele, olha meu filho, um dia a vida vai vir e você vai sofrer. Um dia você vai querer algo que você não vai conseguir, porque a vida é assim. É natural que você tenha sonhos e que nem todos esses sonhos você possa alcançar, porque existem caminhos diversos nessa nossa existência e, por vezes, nós vamos fazer escolhas que não são as mais certas. Pode ser que no tempo nós vivenciemos provas que hoje nós não temos que passar, mas lá na frente nós podemos ter uma prova diferente que nos impeça de ter o que temos hoje. Então veja, como nós não educamos os nossos pequenos para lidar com a frustração, como nós não falamos para os nossos pequenos a respeito da perda, da morte, desses tipos de coisas que são balizas da nossa vida, nós formamos uma geração que vive e chega aos seus 16, 17, 18 anos e quando vive uma perda, não sabe para onde ir. As estatísticas de suicídio são enormes entre homens de 18 a 35 anos e depois em idosos. Embora os homens sejam os maiores números nessa estatística, as mulheres são aquelas que detêm os dados de maiores tentativas. Via de regra, o homem tenta e consegue tirar a própria vida. A mulher tenta caminhos menos agressivos e, portanto, consegue ser diagnosticada, tratada e prevenida. Portanto, é preciso que eu comece a falar do problema antes. É preciso que eu cogite a questão da vida, da morte, da perda, da frustração, porque essa frustração vai vir. E isso é uma tarefa para a nossa casa espírita. Isso é uma tarefa para a nossa escola de evangelização. É uma tarefa para a nossa juventude. Porque quando nós estamos trabalhando na instituição espírita, vamos para a tarefa mediúnica, e dentro das nossas reuniões de trabalho, nós recebemos espíritos suicidas, o nosso coração se sente em frangalhos. Porque são companheiros ou companheiras que lamentam muito terem saído da vida desse jeito. A despeito de qualquer prova, vamos dizer assim, concreta que eles tenham, de vivência nesse ou naquele plano, ou de experienciar essa ou aquela dor, esses companheiros lamentam, sobretudo, a noção de perceberem que a morte não existe e de que o tempo foi desperdiçado. Portanto, falar de suicídio e dessas questões que podem nos afligir é uma tarefa que nós devemos começar lá na evangelização. Sobretudo, porque o problema do suicídio é um desafio. Não é um crime que nós devemos execrar quem o praticou. E nós devemos entender que ter pensamentos suicidas é algo natural da espécie humana. O homem, quando não dá conta das suas provas, pensa em tirar a própria vida. Na nossa casa, nós atendemos uma vez o chamado de uma família que levou uma menina de 12 anos para participar do atendimento fraterno. Era muito incomum aquele caso, porque a família chegou à casa espírita trazendo uma menina linda,
parecia uma boneca feita a pincel. Cabelo comprido, pele muito clara, cabelo muito escuro. Muito, muito, muito bela. 12 anos, ela havia tentado suicídio 8 vezes. E ela possuía uma compulsão por tirar a própria vida. Se ela estava andando de carro e conseguia destravar a porta, ela se jogava do carro. Se estava numa casa de 2 andares, tentava se jogar da janela. Se via remédios em casa, tomava os remédios. Essa garota havia tentado 8 vezes, das quais, pelo menos 1 ou 2, foi internada numa situação grave, porque havia cortado os pulsos, feito coisas assim. E nós começamos um trabalho com ela e com a família muito delicado. Identificamos com os espíritos que aquela menina trazia um passado de vários suicídios repetidos. Em várias vidas, ela não deu conta. E, portanto, agora, quando uma dor muito grande vinha, e os pais já eram separados desde que ela era muito pequena, mas parece que a mãe tinha arrumado um namorado que não gostava dela, e coisas assim, quando a vida se torna muito difícil, ela pensava, primeiro, preciso tirar a minha própria vida. Eu preciso sair daqui. E foram tempos de trabalho com ela, tempos de trabalho com a família, para que nós pudéssemos, pelo menos, amansar esse impulso e mostrar para a menina que havia outra perspectiva para a existência dela. Mas com 12 anos, nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para falar com os nossos pequenos, embora eles e nós mesmos possamos ter pensado nisso já muitas vezes. Como que a gente vai entender o suicídio? Pela ótica da espiritualidade, da compaixão. Olha, cada indivíduo é um ser que tem uma origem espiritual muito antiga no tempo. Vocês sabem quem vocês foram numa última vida? Eu também não sei quem eu fui, mas nós tivemos outras vidas. Eu não sei quem eu fui na última, e se eu for puxar as outras então, muito menos chance de eu acertar eu tenho. Portanto, como eu não tenho clareza mental das existências que eu vivi lá atrás, eu também não tenho clareza das marcas que eu deixei na minha própria mente, no meu próprio coração, e das experiências expiatórias pelas quais eu deverei passar. Portanto, nós temos que olhar o indivíduo que tem tendência suicida como alguém que está hoje vivendo uma sobrecarga, não só de experiências dessa vida, mas também está diante de algum nó reencarnatório que vem de longos tempos, de longas datas. Esse nó reencarnatório é uma fragilidade da alma. E é para atender a essa fragilidade da alma que o cristianismo e que a nossa casa espírita existe. Portanto, o suicida não é um louco, não é alguém que está querendo aparecer, nem é um indivíduo fraco que não suporta a vida. Não, ele é alguém que não possui forças. E não possui forças porque já lutou muito, porque já sofreu muito, e porque teve perdas sucessivas na sua existência, ou nas suas existências, que deixaram a sua mente vulnerável. Portanto, todo indivíduo com comportamento suicida deve ser acolhido, deve ser envolvido nas nossas tarefas espirituais. Outra coisa que nós não podemos deixar de considerar é que quando nós educamos as nossas crianças, ou quando nós nos educamos a ganhar sempre, tem algo errado. Porque nós vivemos em um planeta que é de provas e expiações. Começamos aí uma história de bastante ibope sobre regeneração e transição planetária e essas coisas, mas não aconteceu ainda não, nós continuamos no mesmo mundo. Vivemos num mundo que é marcado pela soberania da sombra em relação à luz e mais, um mundo de impermanência. Ou seja, se você hoje é magrinho, amanhã você é gordinho. Se você hoje tem cabelo, amanhã você perde. Se hoje você tem saúde, amanhã não tem mais. Se hoje você está doente, amanhã você se cura. Hoje você não tem trabalho, amanhã consegue. Hoje você está solteiro, lamentando, amanhã você encontra um parceiro, uma parceira. Portanto, é um mundo de total impermanência. É um mundo totalmente transitório. E onde reside grande parte do nosso sofrimento? Quando eu pego algo que é material
E eu coloco nas mãos de algo que é material toda a minha felicidade. Porque tudo que é material vai passar. E quando isso acontece, então, eu não estou preparado, a frustração vem, me avassala, me destrói. E aí eu posso ter ideias que me liguem ao autoextermínio. Portanto, sob o ponto de vista espiritual, nós vivemos em um mundo que é impermanente. E precisamos pensar sobre a impermanência. Precisamos pensar sobre como as coisas mudam. É só nós olharmos a nossa própria vida. Talvez há um ano atrás nós não estivéssemos aqui. Há 2 anos, muito menos. Talvez daqui a 10 anos nós nem estaremos mais aqui na cidade de Auriflama. Talvez não estejamos ligados ao movimento espírita. Portanto, tudo muda. E não foi 1, nem 2, nem 3 vezes que os nossos sonhos mais queridos foram revirados assim, pela roda da vida, sem a menor cerimônia de Deus. Como nós estamos construindo, e esse é um papel importante da religião, construir uma fortaleza para o nosso coração, talvez até aqui nós tenhamos resistido a essas investidas da impermanência. O companheiro que pensa em tirar a própria vida, ou que tira a própria vida, não suportou a perda e a vivência da transitoriedade. Não aprendeu a lidar com isso. Além disso, nós estamos também cercados constantemente por outros seres espirituais. Uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, 459, Kardec pergunta aos imortais: influem os espíritos na nossa vida? Sim, mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Ora, você não precisa ser médium. Você diz assim, mas como são os espíritos que me dirigem? Eu não sou médium, eu sou igual uma porta, eu não vejo, eu não ouço, eu não sinto nada. Como que o espírito me dirige? Alguns autores espirituais vão dizer que para cada indivíduo encarnado existem 7 desencarnados. Outros vão dizer que esse número é de 9 desencarnados para cada indivíduo encarnado. O que significa que nós vivemos numa multidão de pessoas. Por isso Paulo diz que sempre vive cercado por uma multidão de testemunhas, né? E esses espíritos estão constantemente à nossa volta. Às vezes a gente vai na reunião mediúnica, o espírito manifesta no médium e fala assim, bonito, você está aqui querendo me orientar, e na semana passada você fez isso, isso e isso. E diz mesmo. Por quê? Porque nós estamos cercados constantemente por essas outras mentes. E essas mentes se afinizam conosco por uma frequência vibratória. Portanto, às vezes aquilo que é uma simples contrariedade, se nós não somos capazes de extravasar, de nos liberarmos, de buscarmos uma fortaleza espiritual, essa simples contrariedade caminha e se torna um processo de vinculação espiritual. E à medida que o processo de vinculação espiritual estreita os seus laços, vamos nos lembrar de como Kardec nos ensina. Obsessão simples, todos nós somos obsidiados. É aquela ideia que chega assim de esgueio, entra na nossa cabeça e nos ajuda a criar perturbação, né? Por exemplo, quando chega uma pessoa com uma roupa que você não acha muito bonita, você pensa, nossa, a roupa dela é diferente. Você pensou. Aí a obsessão vem logo em seguida e diz, parece uma capa de sofá, coisa horrorosa. Devia ter vergonha de andar com essa roupa. Isso é intromissão de ideias que estão à nossa volta. Ideia simples, você acorda bem, está andando na rua, de repente é assaltado por um pensamento violento, agressivo, lembra de um parente que não vê com raiva. Obsessão simples. À medida que esse processo se afiniza, ele vai cada vez ficando mais estreito, a mente do desencarnado passa a ter soberania sobre a mente do encarnado. E nós temos 2 processos possíveis. Um processo de fascinação, que é quando não interessa ao espírito a destruição completa do seu parceiro. Portanto, o espírito faz o fascinado se sentir a última bolacha do pacote, o último refrigerante do deserto. O indivíduo faz as coisas mais esdrúxulas, mais estranhas, mais abobadas e sente como se estivesse agindo com sabedoria transcendente.
Ou nós temos o último caso, que é o caso de obsessão mais severa, que é o que Kardec chama de subjugação. Na subjugação, a vontade do espírito se impõe quase totalmente sob a vontade do médium ou do encarnado. O que para nós significa dizer que quando nós começamos esse processo de conúbio espiritual, de troca espiritual, e vamos alimentando o apego pelas dores, pelo fracasso, pela tristeza, chegaremos a um ponto, caso isso se torne um processo de influenciação espiritual, em que podemos não ter controle sobre a nossa própria vontade. Muitos casos de suicídio são filhos de processos obsessivos avançados. A nossa mente, meus amigos, é como se fosse uma tomada. A gente está cheio de pluguezinho de tomada aqui. Quem tiver a tomada que encaixa direitinho, conecta conosco. Portanto, aqueles que partiram pelo suicídio ou que têm ideias suicidas estão em constante conúbio com espíritos que não são necessariamente maus. Alguns sim o são, mas muitos podem ser apenas sofredores, perturbados. Nós atendemos em nossa casa um caso muito curioso. Bicas é uma cidade que ficava às margens da estrada de ferro, que ligava Minas ao Espírito Santo. E muito bem, recebemos um espírito de uma moça na nossa casa, isso já fazem anos, e ela dizia que teria se chamado Lídia. Depois fomos pesquisar sobre ela e, de fato, houve uma Lídia em Bicas. Filha de uma família de posses na cidade. Ela se envolveu com um gerente da rede ferroviária que era casado. Isso deve ter acontecido por volta do ano de 1920, que era casado. E ela engravidou. Jurava amores pela menina, dizia que se casaria com ela, que abandonaria a família, mas quando a moça engravidou, isso tudo ela nos contava, foi até o tal gerente e ele disse a ela: não, mas eu não vou me casar com você. Eu não posso ter certeza que você disse que está grávida, que essa gravidez é minha, porque afinal, se eu sou um homem casado e você se envolveu comigo, você pode ter se envolvido com outros. Eu não tenho confiança nenhuma em você. Ela ficou desesperada. Como o trem passava diante da casa dela, ela planejou e, numa determinada noite, se jogou diante do trem e morreu ela e o bebê, certamente. Segundo ela contava, ela fazia isso porque desejava que o homem sentisse a dor da culpa. Não se sabe o destino dele, mas ela ficou em confusão profunda, ligada às sensações da própria morte e à angústia de ter tirado a própria vida, juntamente com a vida do bebê. Foram se passando os tempos e ela dizia que se sentia presa pelaquela região do trilho do trem onde ela havia dado cabo à própria vida. Na década de 70, vejam, passaram-se quase 50 anos. Mudou-se para a casa diante do local do crime uma outra família. A família de Lídia, que era uma família de posses, perdeu tudo. A mãe se sentiu muito culpada porque não havia entendido que a filha tinha problemas. O pai, que era um indivíduo que mexia com transporte de café, teria perdido o tino da vida, saído de casa, e uma família que tinha posses, de uma hora para outra, desapareceu. Quando esse novo lar se constituiu, na década de 70, próximo à linha férrea, e Lídia ainda estava presa às suas próprias irradiações mentais, ela se depara com uma garota, filha deste casal recém-mudado, recém-instalado, com 16 anos. E essa garota passava sempre pelo local onde Lídia se encontrava, se sentia ligada, e esta garota teve um namoradinho, e esta garota terminou com o namoradinho e se sentiu muito mal. E se sentiu muito mal. Mas o mal que a garota sentia
era exatamente o mal que Lídia sentia. E gradativamente as duas mentes foram se aproximando, se aproximando, se aproximando, até o ponto que o Espírito nos dizia: nós morávamos na mesma casa, no mesmo quarto e no mesmo corpo. Eu não sabia o que acontecia, mas como o suicídio em mim era tão forte, a menina a quem eu me ligava começou a pensar em tirar a própria vida. Os pais perceberam e levaram então a menina a uma casa espírita da cidade. Na época existia um médium muito famoso por curas incríveis. Levaram a menina a esse médium. Ela participou de uma reunião, 2, 1 mês, tomando passes para a desobsessão, para o tratamento espiritual, mas a menina em si não tinha nada. A angústia de tirar a própria vida era filha do contato com Lídia. Então ela narrou a sua trajetória e disse que aos poucos começou a se sentir mais leve, mais aliviada, se sentiu mais senhora de si, foi convidada por alguns espíritos para auxiliar nas tarefas da casa, e daí começou a ajudar a organizar o tratamento dos espíritos, começou a visitar alguns lares em perturbação, até que quando ela conversou conosco na casa espírita, isso foi por volta do ano de 2010, 2008, ora, são mais de 80 anos depois, Lídia era um espírito que se propunha a recolher suicidas recém-desencarnados. E ela contou a sua história para nós todos choramos, demonstrando como que o contato com o mundo invisível pode ser responsável, muitas vezes, por destinos trágicos de almas fragilizadas. Isso, meus amigos, serve para nós pensarmos que se a ideia suicida surge na nossa mente, se a ideia de autoextermínio surge na nossa mente, nós devemos buscar o apoio convencional, médico, devemos buscar um acompanhamento, um amigo, um tratamento, mas devemos buscar também um apoio espiritual. Aí alguém pode dizer: mas eu não acredito em Deus, eu não tenho vontade de ir à casa espírita, eu acho que aquilo tudo lá é uma bobagem. Mas você vê TV sem vontade, não vê? Você come sem vontade, não come? Às vezes você sai de casa sem vontade, vai na casa espírita sem vontade, toma uns passos que vai melhorar. Você começa a abrir campo na sua mente. Você começa a criar espaço para ser atendido e para ser tratado. Por fim, nós vemos aqui, o suicídio, que é o que a gente vê, é a ponta de um iceberg que nós não vemos. Muita coisa acontece dentro de um coração. E como que eu vou agir diante de um suicídio ou de um candidato ao suicídio? Primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: nós somos muito duros. Tudo bem em ter dado tudo errado. Nós não temos que exercer uma dureza extrema. Tudo bem se você está sofrendo. Tudo bem se você tem problemas. Tudo bem se você fraquejou, se você cometeu algo que achou que não devia. Tudo bem se você reflete hoje que agiu de maneira equivocada. Tudo bem. Vamos tirar essa capa de santidade, esse selo de perfeccionismo, esse excesso de rigor com o qual nós nos tratamos e tratamos os outros. Somos seres vivos, humanos, e seres humanos se equivocam. Seres humanos erram. Quem de nós aqui não tomou alguma atitude em algum momento na vida que se arrepende? Quem de nós talvez não faria algo diferente do que fez? Portanto, a primeira coisa que a gente tem que pensar diante de alguém que nos procure porque pensa em tirar a própria vida, ou se nós estamos pensando em tirar a própria vida, é isso. Tudo bem, errar faz parte do programa. O indivíduo com pensamentos suicidas, ele precisa de ajuda. Portanto, não hesite em oferecer. E a gente pode achar assim: eu não dou conta de te ajudar, é muita coisa, como é que eu vou carregar o indivíduo nas costas? Como é que eu vou me responsabilizar por alguém que tem um problema que é tão grande a ponto de fazer ele pensar em tirar a própria vida? Bem, nada disso é necessário. Muitas vezes a pessoa que está em crise e se sente só,
precisa simplesmente que você ofereça alguma coisa. E é algo simples mesmo. Eu posso te ajudar? Tem algo que eu posso fazer por você? Tem algo que está ao meu alcance? Não precisa se sentir tão só. Eu posso convidá-lo para alguma atividade da casa espírita, convidá-lo para alguma atividade de um grupo social, e tudo isso é muito positivo. Aí você pode pensar, mas se a pessoa que eu amo já partiu? Se ela já tirou a própria vida? Como é que eu faço? Ora, o que mais ajuda espíritos que estão se recuperando do suicídio é a nossa boa memória, é o nosso bom pensamento, é a nossa prece. Às vezes nós não dedicamos a prece por esses irmãos porque nós somos educados numa religião que os suicidas escolheram o caminho pior. Isso não é verdade. Dediquemos sempre um bom pensamento para alguém que cometeu suicídio ou para alguém que pense e é candidato e demonstre que pensa em tirar a própria vida. No momento das nossas preces, conversemos com esses irmãos em pensamento. Dediquemos boas vibrações para seus anjos de guarda, para seus espíritos tutelares. Ivone do Amaral Pereira é incansável em nos recomendar que façamos isso, que conversemos com os espíritos de guarda, daqueles pelos quais oramos, para que eles tenham força para chegar perto de seus protegidos. Oremos então o tempo inteiro que nos for possível por aqueles indivíduos que nós amamos, que estão à nossa volta e que estão circundados pela aura dessa tragédia social. Por fim, o problema do suicídio nos apresenta uma necessidade urgente no seio do movimento espírita e no seio da vida. Nós precisamos de compaixão. Precisamos entender que sofrer é ruim, gente. Ninguém gosta de sofrer. Quando a dor bate na minha porta, ela é avassaladora, não é? Mas ela também é avassaladora quando ela bate na porta do meu vizinho. Ela também pode ser insuportável quando ela recai sobre os ombros de alguém que não está acostumado a carregar pesos dessa magnitude. Portanto, o exercício da compaixão e do fortalecimento de vínculos é o exercício do cristão que se compromete em lutar contra o problema do suicídio. Que nós saibamos criar atividades, que nós saibamos envolver as pessoas, que tenhamos as portas da nossa casa espírita, e quando não for possível da casa espírita, que nós tenhamos as portas do nosso coração abertas a receber essas pessoas, aptas a dialogar com elas, sem cobranças, sem excessos, sem violências. Se o crime aconteceu, não nos importa o julgamento, porque quem julga é o Senhor. Nos importa o afeto, nos importa o aconchego, nos importa o calor humano. O restante, Deus dará conta em sua lei. Mas nós que estamos aqui, somos no mundo os braços do Senhor. E somos cercados por um campo minado de ausência de compaixão, que faz com que nós hoje tenhamos ainda que correr muito atrás do prejuízo da nossa invigilância. O mundo carece de afeto. Pessoas à nossa volta morrem de frio nas ruas. Pessoas à nossa volta são martirizadas simplesmente porque têm uma opinião divergente daquela que um grupo ou que uma maioria tem. Nós vivemos um mundo em que ainda é natural ou que ainda é corriqueiro que um homem entre armado em uma boate e assassine tantos outros simplesmente porque tem uma conduta sexual, uma orientação sexual diferente da sua. Nós vivemos num mundo em que nós naturalizamos comportamentos terríveis, mas esse mundo grita porque precisa de compaixão, entendem? E diante da força do amor, não há dureza que persevere. Nós somos convidados, então, como participantes desse banquete espiritual chamado Espiritismo, a atuar com assertividade. O Centro de Valorização da Vida, que hoje atende pelo telefone
as pessoas que têm ideias de autodestruição, foi inspirado pelo trabalho de Dona Ivone do Amaral Pereira. O Espiritismo tem uma longa trajetória de vinculação com a busca por evitar o suicídio. Amigos, esse mal silencioso está à nossa volta. Que nós saibamos dedicar atenção a ele. Que saibamos dedicar atenção àqueles irmãos que partiram, não com cobrança, não com intransigência ou com algum tipo de revolta. Eduquemos o nosso pensamento na baliza segura do amor. Acolhamos esses indivíduos nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nas nossas atividades espíritas. Evitemos o suicídio, porque o mundo se torna cada vez mais sensorial, cada vez mais materialista. Estamos construindo uma realidade que abrigará os nossos filhos, os nossos netos, que nos abrigará quando nós voltarmos a esse planeta. Não podemos deixar fios soltos. Não podemos fazer menos do que o limite das nossas possibilidades. Sofrer é muito ruim. Então, meus amigos, que nós possamos exercitar no limite das forças o empenho pela valorização da vida, pelo envolvimento de quem sofre e pelo combate ao suicídio. Viver vale a pena. Errar faz parte do pacote, mas permanecer em solidão é um desafio que nós vamos superar. Portanto, que o Espiritismo possa ser a nossa baliza condutora nesse processo, que nos lembremos daquelas almas guerreiras que nos precederam no caminho e que deram tudo de si para atrair corações e fortalecê-los. À nossa volta, o Senhor pode precisar dos nossos braços e que estejamos preparados para entregar-lhe os nossos esforços. Que Jesus nos abençoe. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.